Algo acontece nas horas silenciosas da noite, quando o mundo fica em silêncio e a alma não consegue mais se esconder da verdade. Há momentos em que você olha para a sua vida e percebe que não está onde pensou que estaria. Talvez você tenha trabalhado duro, talvez tenha orado uma ou duas vezes, talvez tenha contado a si mesmo a história de que as circunstâncias, a história da família ou os erros de outras pessoas o impediram de avançar. E então um dia, geralmente em um momento de profunda honestidade com Deus, algo muda dentro de você. Você percebe que a transformação começa no momento em que você para de se ver como uma vítima e começa a se ver como um mordomo da vida que Deus colocou em suas mãos. A verdadeira mudança começa quando você diz: Senhor, eu assumirei a responsabilidade pelo que fizer a partir deste momento. Porque a verdadeira transformação e o verdadeiro sucesso na vida não vem da sorte, do status ou do conforto. Eles vêm de colocar Deus em primeiro lugar, assumir responsabilidade por suas escolhas e confiar na orientação divina, mesmo quando a vida não se desenrola da maneira que você planejou. E se você ficar comigo até o final desta mensagem, você sairá com algo mais profundo do que motivação. Você ganhará um plano espiritual para se levantar através da adversidade, fortalecer sua fé e entrar no propósito que Deus preparou para você. Muito antes de você sequer saber que ele existia. Você já orou por algo com todo o seu coração e nada mudou imediatamente? Você orou por cura, você orou por clareza, você orou por um avanço, mas a resposta pareceu atrasada. Muitas pessoas desistem nesse momento. Elas oram por 5 minutos e, quando a vida não muda imediatamente, se afastam da própria fonte da sua força. Mas a oração não é uma transação rápida. A oração é um relacionamento. A oração é o lugar onde a sua mente cansada encontra a paz de Deus. A Escritura nos lembra em Provérbios: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Isso significa que haverá temporadas em que sua lógica não conseguirá explicar o que Deus está fazendo. E ainda assim, a fé pede que você continue caminhando. Outra passagem diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A quietude é difícil em um mundo viciado em barulho. Nós rolamos a tela, nós nos preocupamos, nós corremos, mas quando você desacelera o suficiente para orar, algo poderoso acontece. Sua perspectiva começa a mudar. Seu coração fica mais leve e, de repente, o problema que antes parecia esmagador começa a parecer menor na presença de um Deus fiel. Você já sentiu aquele momento em que a paz entrou no seu coração depois da oração? Se você conhece esse sentimento, me diga nos comentários, porque a oração é um dos poderes mais subutilizados disponíveis para a humanidade. E quando você ora de forma consistente, não apenas quando as coisas dão errado, você começa a ver a vida de maneira diferente. Você começa a ver os obstáculos não como becos sem saída, mas como redirecionamentos. Havia um jovem que dedicou toda a sua vida ao futebol. Cada treino, cada exercício, cada sonho apontava para um único momento, jogar no nível mais alto. Mas em um único jogo, tudo mudou. Um tackle, uma colisão. E de repente a carreira pela qual ele havia trabalhado por anos desapareceu. Seu braço ficou paralisado. Seu sonho desapareceu em segundos. Você já teve um momento assim? Um momento em que tudo o que você pensava que sua vida seria desapareceu? Muitas pessoas teriam desistido, mas em vez disso, ele descobriu algo mais profundo. Às vezes Deus fecha a porta pela qual você planejava passar, porque existe outra porta que leva ao seu verdadeiro chamado. Seus testes nem sempre são punições, às vezes são redirecionamentos divinos. Moisés entendeu isso. Quando Moisés ficou diante do mar, com o medo atrás dele e a incerteza diante dele, não havia caminho lógico a seguir. Ainda assim, ele confiou em Deus. E quando ele estendeu a mão, as águas se moveram. A fé não espera por provas. A fé se move antes que o milagre apareça. Agora pause comigo por um momento. Se você ainda está ouvindo agora, pode haver uma razão pela qual esta mensagem encontrou você hoje. Talvez você esteja enfrentando esgotamento. Talvez você se sinta exausto tentando manter tudo unido. Talvez esteja lutando contra ansiedade, pressão financeira, luto ou dúvida. Se esse é você, respire fundo comigo por um segundo. Vamos orar juntos. Deus, Criador do céu e da terra, o Senhor vê cada pessoa ouvindo esta mensagem. O Senhor conhece a dor delas, seus medos e as batalhas que não contaram a ninguém. Encha seus corações com coragem. Substitua a preocupação pela paz.
Lembre-os de que suas vidas ainda têm propósito. Dê-lhes força para continuar avançando, sabedoria para tomar as decisões certas e fé para confiar no seu tempo, mesmo quando o caminho não está claro. Permita que sintam a sua presença, agora mesmo. Amém. Às vezes, a maior transformação acontece quando percebemos algo simples, mas poderoso. A vida é curta. Todos os dias recebemos um novo depósito de tempo. Uma conta nova, cheia de momentos que podemos investir em propósito, amor, crescimento e fé. Mas quando o dia passa, esses momentos se vão para sempre. Então a pergunta se torna: como você usará o tempo que Deus lhe deu? Você deixará o medo ditar suas escolhas? Ou avançará com coragem e disciplina? O sucesso exige mais do que sonhos. Exige consistência. Exige acordar com intenção. Começar o seu dia com Deus. Falar palavras que estejam alinhadas com a fé em vez do medo. Sua mente, sua fé e suas palavras são ferramentas poderosas. As palavras que você fala moldam a direção da sua vida. Quando seus pensamentos, sua fé e sua voz se movem juntos em concordância, algo notável começa a acontecer. Sua vida ganha impulso. E bem aqui no meio desta mensagem, eu quero fazer uma pausa por um momento. Se esta mensagem está falando ao seu coração, reserve um segundo para curtir, se inscrever e comentar 77 abaixo. Essas pequenas ações podem parecer simples, mas ajudam a espalhar mensagens de fé, esperança e encorajamento para pessoas que podem precisar desesperadamente delas. Pense nisso como amplificar energia positiva pelo mundo. E se você ainda está assistindo agora, isso significa que esta mensagem foi feita para alcançar você. Outra verdade poderosa é esta: sua vida não é apenas sobre você. A maneira como você vive sua fé inspirará outras pessoas. Alguém está observando como você responde às dificuldades. Alguém está aprendendo coragem ao observar sua perseverança. Às vezes, o sermão que as pessoas mais precisam não é falado com palavras. Ele é vivido através de suas ações. O apóstolo Paulo entendeu isso profundamente. A fé não é provada quando tudo acontece de acordo com o plano. A fé é revelada quando a estrada se curva de maneiras que nunca esperamos. Como Moisés diante do mar. Como um jovem deitado em uma cama de hospital, depois que seu sonho desmoronou. Todo crente eventualmente enfrenta a mesma pergunta: eu ainda confiarei em Deus quando o caminho mudar? Então pause por um momento. Pergunte a si mesmo algo com honestidade. Em que área da sua vida Deus está chamando você para uma fé mais profunda? Onde Ele está pedindo que você se mova da culpa para a responsabilidade, do medo para a oração, da hesitação para o propósito? Reserve um momento silencioso esta noite. Fale honestamente com Deus. Escreva um passo que você dará amanhã em direção ao propósito que está despertando em seu coração. Porque a verdadeira transformação começa quando você coloca Deus em primeiro lugar, assume responsabilidade pela sua vida e confia em sua orientação, mesmo quando o caminho parece desconhecido. Se você já passou por uma tempestade e ainda está de pé hoje, escreva "eu ainda estou de pé" nos comentários. Lembre-se desta mensagem sempre que a vida mudar de maneiras que você não esperava. Confie em Deus, assuma a responsabilidade, continue avançando. E se esta mensagem fortaleceu seu espírito, curta o vídeo, compartilhe com alguém que pode precisar de encorajamento hoje e inscreva-se em nosso canal Inspiração Divina para continuar recebendo orientações cheias de fé que o ajudarão a crescer mais forte, mais sábio e mais próximo de Deus todos os dias.